Salmo de número 1, todos encontraram? Diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Glória a Deus. É uma coisa que é um tremendo e que às vezes a gente não para pensar, e é necessário que a gente pense. O mundo nos influencia. O mundo, ele tem um poder tremendo de influência em nossas vidas. E quando a gente olha para as escrituras, quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha para a comunidade igreja, a gente percebe que o mundo tem influenciado a igreja. Em toda história o mundo influencia a igreja. Alguns momentos a igreja ela se volta para a palavra, assim como a nação de Israel, assim como o povo de Deus. Mas boa parte da história o povo de Deus se deixa levar pela influência. Lembro-me quando eu era moleque, aí pequeno, lá onde eu morava no sítio não tinha energia elétrica, e começaram a ver televisão. Eu acredito que aqui também aconteceu isso. Televisão naquelas baterias de carro, aquelas TV preto e branco. Vocês são bem jovens aqui, são mais, né? Mas talvez José Val tenha essa experiência, né? José é da minha idade mais ou menos. E aquelas TV que era feita uma catraca, né? Né? Que ela fazia assim e ligava ela na bateria de carro. E eu lembro-me que as novelas, lá no sítio, a influência que a gente tinha era dos nossos pais. A nossa educação era muito rígida. Se alguém dissesse um palavrão na frente de pai, de mãe, apanhava na boca. Não chamava mais palavrão. Se estivesse conversando, a gente passasse no meio, os nossos pais, eles tinham uma autoridade sobre as gente olhar assim, porque a gente era a pessoa mais próxima. O que eles faziam era uma autoridade tremenda. Aí veio a televisão. E eu lembro, como hoje, que as pessoas começaram a ver televisão e a linguagem, a maneira das pessoas falarem na televisão, no outro dia as pessoas estavam imitando aquele sotaque da novela, as pessoas imitavam o sotaque. Eu lembro-me disso. Teve uma época, eu acho que teve uma novela, eu acho que foi isso que aconteceu. Tinha uma novela que tinha um nome Bambolê, se eu não me engano. E nesse tempo todo mundo começou a fazer bambolê no sítio, né? E começou a fazer bambolê. Até o pequenininho fazia isso. Não sei se quem estava aqui lembram disso. Porque o poder, a influência que os meios de comunicação e todo o sistema do mundo, ele tem esse poder de influenciar. Você vai educar seu filho, você vai ensinar seu filho, você vai ensinar o caminho, você vai se esforçar e você vai mandar ele para o colégio. E o colégio, dependendo como eles ensinam, dependendo qual o método de ensino que eles usam, o colégio vai conseguir influenciar mais seus filhos do que você. Dependendo, ele vai conseguir. O seu filho muitas vezes vai chegar chamando palavrão em casa, sem nem o que você tem que falar, não é? Quando chega na adolescência, muitos meninos vão namorar escondido. Uns vão usar droga. Tem um livro que eu li, é a biografia de Frank Graham, que é o filho de Billy Graham. E ele fala que ele mandou ele para o colégio cristão. E ele não sabe como. Billy Graham fala lá, que é a biografia dele, do filho dele. O filho dele se viciou em droga. Que hoje ele é pastor, Frank Graham. E ele disse que o pai dele passava e a fumaça do cigarro saía assim pela janela. O pai dele sabia que ele era viciado. E sabe onde foi que ele viciou? Na escola. Escola cristã. Viciado em droga. Já vi vários casos, muitos casos de filhos que educa, que ensina. Aí você bota o filho adolescente na escola. Aí vem lá apanha.
Acontece direto, brigas na escola. O filho fica desobediente, se junta com adulto, começa a fumar, começa a se prostituir, do nada. Porque o mundo tem um poder, tem esse poder de influência. Aí a criança chega lá, adolescente, não quero namorar não. Aí ela fica isolada, porque as pessoas já estão naquele costume, e ela fica ali, ela não se encaixa com a turma. Isso fica muito difícil, porque ela fica isolada. E ela às vezes é forçada, né? Tem pessoas que têm a personalidade mais fraca, ela é forçada, e termina que ela se deixa levar. É o que tem acontecido na sociedade hoje. Você olha para... Eu conheço muita gente que eu conheço adolescentes que engravidaram. E quem cria hoje os filhos desses adolescentes são os avós. E ela já está morando com outra pessoa. É o mais comum que tem acontecido na sociedade. Porque o mundo ele influencia sim. Isso tem acontecido, sabe onde? Na igreja. Na igreja. Eu estava conversando com algumas pessoas na igreja grande, na Vila Kennedy. Pessoas, tem um menino que ele tem uma voz muito bonita, um grave na voz. Ele foi para o seminário, ele saiu da nossa igreja. Aí chegaram para mim e disseram: o menino está maior bagaceiro, até macumbeiro agora, formado em teologia. Começou a ouvir meio de gente aí, pastores famosos, perdeu a cabeça. As pessoas se deixam influenciar. A internet hoje, a televisão tem perdido mais espaço, mas a internet hoje tem um poder muito grande de influência. Não pense que é você mais que educa seus filhos. Não é. O mundo está tendo um poder muito grande através dos meios de comunicação. A própria escola, algumas escolas que tem aí, ela tem levado as crianças por um caminho o qual os pais não queriam que ela fosse. Isso tem acontecido na sociedade, nas conversinhas. O mundo ele tem perdido. O mundo, todo esse valor, esse conceito moral. Vocês são privilegiados onde vocês moraram no Boqueirão, porque o negócio lá está muito pior do que aqui. Muito pior. Está muito pior. Né? E isso é uma coisa tremenda, que você vê que através da televisão, através da música, eles ditam moda, corte de cabelo, roupa, jeito de se vestir, jeito de falar, prática. Hoje em dia nas igrejas o que tem acontecido? Divórcio tem sido uma coisa mais comum nas igrejas. Você chega, é tanta gente divorciada em igreja, a gente tem que dizer, isso é anticristão. Alguns casos pontuais de alguém que é traído, mas fora disso, não pode ser alguém. Eu digo mais, quando alguém é traído, a Bíblia diz, recomenda que se reconcilie, só se não tiver jeito. E isso tem acontecido. Jovens nas nossas igrejas, no sentido geral, negócio de casamento, cerimônia de casamento tem acabado, não existe cerimônia de casamento. Raramente você vê cerimônia de casamento. Tem casa em igreja de jovens que assim, jovens foram para um motel. Aí a igreja chama. Não, a gente é amigo. A gente foi para um motel, mas a gente é amigo. Caros na igreja, crentes. Vai levar a menina em casa, chega lá, se beija, se abraça, fica agarrado. Isso é um mundo, isso é vendo novelas, veja o poder que isso tem de fazer. Antigamente, quem viu uma coisa dessa? Veja que a coisa é devagarinho, sabe? É devagar. E as pessoas vão vendo o pecado como se fosse mais pecado. É isso que tem acontecido. E tem gente que o mundo não influencia, o mundo influencia e tem influenciado. Tem influenciado. Quem tiver os seus filhos, não vai ser fácil. E quanto mais pequenininho agora, é que vai ficar difícil educar os filhos, porque a enxurrada de informação que tem na cabeça das crianças hoje em dia, adolescente, não é brincadeira. A minha menina diz assim comigo: o senhor é muito ultrapassado. A minha menina diz isso comigo, direto. O senhor é ultrapassado, porque ela fala alguma coisa e eu digo: não é assim, é assim. O senhor é ultrapassado. Ela diz: o negócio é diferente hoje. E o mundo é assim.
E eu digo, mas eu não aceito. Nunca vou aceitar uma coisa dessa. Nunca vou aceitar. Nunca que eu vou aceitar de alguém ser um casado namorado e eles durmam junto na casa dos pais. Nunca que eu vou achar isso normal. Nunca que eu vou aceitar uma coisa dessa. Nunca que eu vou achar normal que um casado namorado eles tenham relacionamento sexual antes do casamento. Nunca vou entender isso como uma coisa normal. É antibíblico. E a igreja tem que dizer, é antibíblico. E com isso eu não estou dizendo que alguns jovens não façam, mas eu estou dizendo que a gente tem que dizer, é antibíblico e é pecado. A gente tem que entender isso. Ou a gente acredita na Bíblia, a gente ensina a Bíblia como ela é, embora a gente veja o erro como está, a gente não pode se conformar. A gente diz assim, não, é moderno. Não existe modernidade, a Bíblia é a verdade. Se a gente acredita na Bíblia como palavra de Deus. Meu que tudo esteja errado, a gente dizer, mas a Bíblia diz que está errado. A gente precisa entender isso. A gente não pode se deixar levar, né? A gente não pode se deixar levar. Pastores famosos aí eu vi dizendo, não, meu filho é homossexual, é espiritual. Minha neta, a namorada dela é linda. Eu vi o pastor dizer isso. Não é lição, ninguém está proibindo ninguém de ser, quer ser seja. Agora a gente tem que dizer, não, mas a Bíblia ensina assim, a gente tem que ter uma posição bíblica sobre as coisas. Aqui de maneira alguma a igreja vai na ideia de que a gente tem que mudar as pessoas à força, que as pessoas têm que ser do nosso jeito, mas a gente tem que ter uma posição bíblica sobre tudo, se a gente acredita na Bíblia como palavra de Deus. A gente precisa ter uma posição. Não é a ideia da gente ir contra as pessoas, não é a ideia da gente não falar com as pessoas, não é a ideia da gente tratar mal as pessoas. A gente tem que tratar todas as pessoas bem, mas a gente tem que ter uma posição bíblica sobre as coisas. O crente tem que ter, porque senão a gente vai começar daqui uns dias dizendo assim, não, está tudo certo. A gente não está, ou a gente acredita na Bíblia ou não acredita. É isso que a gente precisa entender. Lembro-me que há poucos anos atrás, não faz 10 anos, eu lembro-me quando teve uma novela numa emissora aí que ela disse o seguinte, olhe, o primeiro beijo da novela entre dois homens. Eu lembro disso, que foi uma especulação, todo mundo falando, e as famílias na frente, todo mundo querendo ver aquele beijo. Todo mundo, que eu digo com exagero, né? Que não é todo mundo. E teve esse beijo, né? Não é a arte, é a forma dele fazer. Ninguém está dizendo que não deve fazer, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero falar sobre a influência que isso causa. Hoje nas escolas tem criança, eu digo, eu sou testemunho, eu vi isso, crianças, adolescente, na porta, menina com menina se beijando. Vi isso, já vi várias vezes na escola, coisa mais comum. Eu vi uma história de uma menina, de uma mulher que ela trabalha de costureira, e ela estava juntando dinheiro para a filha dela, para fazer o aniversário de 15 anos. E a menina chegou para ela e disse, eu estou namorando com outra menina. E aquilo foi um choque para a mãe. E a mãe ficou zangada, aquela agonia. Ela foi no conselho tutelar e acusou a mãe. E pediu para o conselho tutelar tirar a menina. E o conselho tutelar foi lá para tirar a menina dela. Isso por que isso acontece? Porque existe uma influência do mundo na cabeça das pessoas. Hoje em dia, na maioria das igrejas, o pecado, ele é tido, mesmo que diga que é pecado, mas o pecado não tem mais uma gravidade. E quando eu digo pecado, eu estou falando pecado no modo geral. Crentes não pagam, faz negócio, não está nem aí para pagar, não se preocupa com nada. Muitos vivem na prostituição. Os jovens não têm mais compromisso de se casar. Boa parte dos jovens, porque se relaciona com um, depois se relaciona com o outro, dorme com o outro. Não é? Aí não querem ter compromisso. E por que isso acontece? Porque as pessoas têm sido influenciadas pelo mundo. O mundo, o sistema do mundo é uma coisa que tem entrado na igreja. E quando você olha para a Bíblia, o Antigo Testamento, a nação de Israel, isso aconteceu com a nação de Israel. A nação de Israel, quando foi levada para a terra prometida, lá no deserto, eles ficaram com saudade do Egito e fizeram um bezerro de ouro. Por quê? Era isso que os egípcios faziam. Quando chegaram lá na terra, o que eles fizeram? Começaram a cair na idolatria, adorar os deuses da terra lá, se casar com as pessoas que Deus disse que não era para se casar, porque eles queriam imitar o mundo. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel. E quando chega na igreja, quando você lê a igreja de Corinto, você encontra a mesma coisa.
A imoralidade que havia em Corinto, mas também dentro da igreja havia pessoas que estavam se prostituindo, jovens que se prostituíam com a madrasta. Por quê? Ele estava trazendo a imoralidade. Paulo vai dizer, nem lá fora tem tal imoralidade. Ele estava trazendo para dentro da igreja. Crente que se embriagava na ceia. Isso era o sistema do mundo, o costume entrando na igreja. Era isso que acontecia. E hoje, em nossos dias, a gente tem que aprender a diferenciar. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o povo de Deus, nós somos guiados pela palavra de Deus, né? Temos que ter ensinamento aí. Vamos buscar sabedoria, vamos buscar orientação da palavra de Deus e não tomar decisões segundo aquilo que o mundo dita, porque o mundo tem o poder de influenciar nossas vidas. Aliás, o mundo tem influenciado. E a filosofia do mundo é a ideia do seguinte, que o mundo ele diz ser muito sábio e que ele quem dita as regras. É isso que o mundo diz. Nós sabemos o que é melhor para você, sabemos o que é melhor para os seus filhos. Não é assim? Eles dizem isso. Os filmes, o que eles tentam implantar na cabeça das pessoas, as novelas, as músicas, aquilo é uma mensagem. Ele está dizendo, a gente sabe como educar seus filhos, a gente sabe o que é melhor para a sociedade. É isso que eles estão dizendo. A Bíblia é ultrapassada, eles vão dizer. Essa questão de moralidade. Família é uma coisa que tem acabado. Se você pegar o seu cachorrinho e a sua família, você e seu cachorro é uma família. Você e um cachorro e um gato é uma família. Porque é um modelo que estão criando que não é bíblico. Eles que têm ditado a regra. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque na verdade não é isso. O movimento ateísmo é uma coisa que tem crescido muito. É esse ditado, não julgue. Tem acontecido, não julgue. Tem acontecido muito isso. Porque é aquela ideia, não diga a palavra aqui, não fale Bíblia aqui, a gente não quer saber do que a palavra de Deus ensina, a gente tem nosso próprio estilo de vida, e assim tem. E a igreja no sentido geral está abraçando essa ideia, é isso que tem acontecido. Os pastores modernos têm abraçado essa ideia, e a gente tem que ter muito cuidado, porque qual o sentido que faz ser igreja sem a Bíblia, sem a palavra de Deus? Não é igreja, é um clube, é qualquer outra coisa. O que faz a gente ser uma igreja é crer em Cristo, é crer na palavra, é pregar a palavra. Somos perfeitos? Não. Temos muitos erros? Temos muito erro. Erramos? Erramos. Mas se a gente deixar de ter a Bíblia, a palavra de Deus, como um livro que nos aconselha, a gente se perde completamente. Por onde é que a gente vai? Se a gente não tem o conselho de Deus? A gente vai agir segundo o nosso pensamento, segundo as nossas próprias ideias. Então é isso que não pode acontecer conosco, e é isso que a gente precisa entender, né? E por que é que isso acontece? Isso acontece porque ouvimos o conselho dos ímpios, ouvimos o conselho do mundo. É por isso que a gente fica parecido com ele. É por isso que a gente fica. E como a gente pode mudar isso? Se voltando para as escrituras, se voltando para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E é isso que o Salmo ensina. Veja que é o primeiro Salmo, é isso que ele vai nos ensinar. Veja que a primeira coisa que ele vai colocar aí é que o mundo ímpio, ele vai tentar nos influenciar, ele vai tentar nos aconselhar, e é isso que ele vai colocar no versículo 1. Bem-aventurado, que é a ideia de mais do que feliz, né? O abençoado. Bem-aventurado é o homem, aliás, é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Primeira coisa que ele vai colocar aí, veja que ele vai colocar a palavra aqui, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho. Veja que tem aquela ideia filosófica, é aquela ideia que ele educa, é aquela ideia que você ouve e molda a sua opinião. Você se deixa levar por aquela opinião. Por exemplo, você acredita na Bíblia com a palavra de Deus, aí você começa a ouvir o mundo, aí você diz assim, aí você começa a distorcer, porque aqueles conselhos, aquela opinião começa a moldar o seu modo de pensar. Não, mas o mundo está moderno, mas o mundo mudou, né? Antigamente as pessoas se casavam e viviam a vida toda, mas o mundo está moderno, as pessoas podem se separar. Aliás, as pessoas podem se casar, um mora numa casa, outro mora no outro, continua morando com os pais. É assim que o mundo ensina. Isso está ficando cada vez mais, né? Está acabando essa ideia.
Mas isso é o conselho, isso vai sendo colocado na cabeça das pessoas, aí vai mudando a opinião, as pessoas começam a enxergar diferente, e as pessoas começam a agir diferente, e vai ficando cada dia mais diferente, porque a gente vai olhar para o mundo e vai dizer assim: poxa, o mundo vai nesse caminho. Aí a gente vai ao contrário, a gente é estranho ser desse jeito, está ficando estranho, ao ponto que faz 30 anos que a pessoa é casada, as pessoas olham e acham estranho. Como é que tu consegue ficar 30 anos casado, 20 anos casado? As pessoas ficam espantadas com isso. Porque a coisa está ficando tão distorcida que quando você procura ter um padrão bíblico, você se torna um ser estranho no mundo. É isso que tem acontecido. Não sei se vocês têm observado isso, mas é isso que tem acontecido. A cada dia está ficando assim, cada dia está ficando pior. É o que eu tenho visto e eu tenho ficado olhando: meu Deus, onde é que isso vai parar? Onde isso vai parar? No que isso vai dar? No que isso vai dar? A gente não sabe no que isso vai dar. Ou vai haver uma revolução, mudar tudo, ou o negócio vai ficar de uma maneira insuportável. De você dizer assim: eu quero viver uma vida aqui minha quietinha, certinha, e você ser forçado, porque você está vivendo a sua vida lá certinha, educando seus filhos, vivendo, procurando, e você vai ser perseguido por você fazer isso. Não vai demorar para chegar nisso, da maneira que as coisas estão indo, né? Então, veja que primeiro há uma influência na mente, no intelecto, a maneira de pensar. Eles querem mudar a maneira de pensar o mundo, a maneira de você enxergar as coisas, para que você se comporte. Então, quando ele muda a sua maneira de pensar, quando você começa a ver o pecado como se não fosse uma coisa grave, quando você começa a ver tudo isso de uma maneira: não, está tudo certo, aí você começa a ficar parecido com ele. E isso tem acontecido com a igreja. Tem acontecido com a igreja. Aí o que ele vai colocar aqui é justamente na continuação do texto: e não se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, primeiro a pessoa é levada pelo conselho, a pessoa muda o modo de pensar, aí a pessoa começa a se deter. Quer dizer, o quê? Começa a andar parecido, começa a se adequar àquilo que o mundo ensina. E é o que eu tenho visto mais nas igrejas: começa a se adequar. As igrejas hoje parecem mais empresa. Essa semana teve um show aí, né, promovido por uma TV, né? Você vai ouvir um stand-up, coisa parecida, e você vai pagar um ingresso para ouvir o camarada contar, fazer stand-up, né? É isso que chama a atenção, é isso que o povo quer. E por que se faz isso? Porque o mundo faz. Então vamos fazer também. Os evangélicos precisam também fazer a sua noite de São João. Veja se tem influência ou não tem. Tem. Influencia. Mês de junho, faz 2 anos que não tem noite junina, né? No mês de junho. Esse ano vai ter a noite junina gospel. Tem que fazer também. Influencia. As pessoas não estão contentes em vir para a igreja, ouvir a palavra, cantar louvores, né? Adorar a Deus. Elas querem algo que traga uma satisfação, mesmo que seja parecida com o mundo. Grupo de louvores, aí começou primeiro a aparecer grupos de forró com bailarina, ela jogando a perna para cima e rodando, né, aquela roupa. Aí apareceu o grupo de louvor: a gente tem que fazer também. Aí fizeram também, né? Tem que fazer. Quer dizer, a pessoa começa a ver, acha bonito, a gente tem que fazer. A igreja vai imitando, vai sendo influenciada pela mesma coisa. É isso. Primeiro vai mudando o pensamento, aí a pessoa começa a fazer igual. E eu estou citando exemplos assim. Isso engloba tudo, o pecado de todas as formas. Olha como os crentes se vestem hoje. Boa parte dos crentes como se veste. Antigamente o crente se vestia de uma maneira pudor. Hoje em dia a gente não sabe distinguir se a pessoa é crente pela roupa mais, porque a pessoa se veste igual às pessoas que não são crentes. É influência. Pode olhar que é influência. As pessoas se deixam levar, né? O mundo está aí doutrinando. Aí ele coloca depois que a pessoa está lá no caminho imitando o mundo, termina que a pessoa vai se tornar zombador. Ele vai colocar aqui na continuação do texto: nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Quer dizer, termina que a pessoa fica tão acostumada que a pessoa começa a zombar das coisas de Deus, se deixa levar. É isso que ele vai colocar.
É isso que o salmista está colocando, o caminho dos ímpios, os conselhos dos ímpios. E aí, como é que o justo deve andar? Aí ele coloca no versículo 2, né? O justo, para que ele seja justo, ele é justo não é porque ele age de acordo com o que ele pensa, nem de acordo com aquilo que as pessoas pensam, mas ele tem que agir de acordo com aquilo que a palavra de Deus orienta. É isso que ele coloca no versículo 2. Antes o seu prazer, hoje aqui ele coloca prazer, ele tem prazer, ele se alegra, ele tem desejo de aprender. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Vocês percebem que tem um contraste aqui. Antes ele está dizendo que a pessoa que é ímpia, a pessoa que está no mundo, e a pessoa não deve se levar pelo que ela ensina, pelos conselhos. É a mente que primeiro ela vai haver uma distorção naquela verdade, e o cara vai começar agora a ser convencido de que aquilo não é tão grave. É como a ideia da serpente, que chegou para Eva e disse assim: come do fruto. A Eva disse: não, se eu comer eu morrer. Não, certamente não morrerás, tu serás conhecedora do bem e do mal. Ela distorceu, ela viu que não era tão grave, e seguiu a Deus, ela foi e comeu. Não é preciso dizer que não é grave, só precisa tirar a gravidade daquilo ali. Não, é besteira, você pode se divorciar. Você se divorcia, você fica aí e você casa com outra pessoa, vamos ajeitar, não é? Começa a haver amenizar o erro. É aí onde está o problema. Não, aí começa a namorar. Não, mas pode ficar ali no quarto ali, ninguém está sabendo. Começa assim. Não, parece uma coisa tão fofinha, tão bonitinha, amenizando. Aí é onde vem a destruição. Onde é para a gente dizer: não, isso é grave. E a gente não está livre que aconteça, mas a gente precisa ter uma posição. A gente não pode deixar levar por essas filosofias do mundo, de amenizar aquilo que é grave, é grave. É por isso que ele está dizendo: medita na palavra de Deus de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor. Ele tem satisfação em ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes ele vai sofrer. Se você ler os Salmos, Salmo 119, a gente vê que o salmista é confrontado. Ele vê que a lei muitas vezes quebra ele. Você não tem que ter medo disso, de ouvir a palavra, ficar angustiado e muitas vezes ficar perturbado. Lê a palavra, muitas vezes eu leio a palavra, leio livros teológicos e tiro o sono. Tira o sono, porque, meu Deus do céu, como eu estou distante disso aqui, perturba. Mas é melhor ser perturbado pela verdade do que a gente amenizar o perigo do pecado. É melhor ser perturbado pelo erro, né? E por isso que é de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, né? É o meditar e ficar imaginando como obedecer a Deus, como fazer a vontade de Deus, como aprender, aprofundar aquela verdade, como colocar em prática, porque eu sei da limitação de vocês, eu sei da minha limitação, eu sei das minhas dificuldades, mas eu preciso meditar, refletir: meu Deus, como é que eu faço para me colocar em prática, me dar sabedoria. Já vi até o erro, eu olho para a minha dificuldade, mas eu tenho que estar olhando para a palavra e admitindo: essa é a verdade de Deus, eu preciso, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Me ajuda, Senhor, para que eu possa viver a tua verdade e dizer: a tua verdade me alegra, mesmo que muitas vezes me machuque, mesmo que muitas vezes me faça sangrar, mesmo que eu enxergue meus erros, porque ela é luz para os meus caminhos, mas eu preciso admitir que a palavra de Deus é o melhor para a minha vida, porque se eu não admitir, o mundo vai me influenciar e ele vai ter uma força muito grande sobre mim. Eu preciso ter esse conceito, e eu preciso meditar e saber disso. Não é porque é difícil que eu vou negar, não é porque muitas vezes eu nem consigo viver por ser tão difícil que eu vou negar que é a verdade. Eu preciso admitir a verdade. Senhor, me ajuda, Senhor, para que eu possa fazer a tua vontade. Cuidado, porque esses pensamentos filosóficos, essa ideia do mundo, né, de implantar essa ideia justamente para fazer com que você não acredite na palavra, ou amenize, ou diga: não, isso é besteira, né? Vamos se ajeitando por aqui. Não, olhe para a palavra de Deus e veja ela com seriedade e peça a misericórdia de Deus, né? Porque eu sei que é difícil, e eu sei que às vezes é difícil me ouvir, né? Porque às vezes eu sou chato, às vezes eu sou meio direto assim mesmo, porque eu acredito que isso é uma coisa muito séria.
É muito sério, eu sei. E eu sei que tem muita gente destruída, jovens destruindo a vida, porque não tem visto o pecado como uma coisa grave. Mas é grave. O pecado é uma coisa grave. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Aí eu vejo aí as consequências que ele coloca. A primeira consequência que ele coloca está no versículo de 3 a 5. Mas eu vou colocar a primeira consequência para o justo. É uma consequência positiva. Aquele que medita na palavra de dia e de noite. Ele vai colocando no versículo 3, que ele diz assim: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele está dizendo que o justo que medita na palavra, ele está dizendo que ele dá fruto no tempo certo. É uma vida sofrida, dificuldade, mas ele está dizendo que ele dá fruto. Ele está dizendo que Deus o abençoará. Ele diz que ele vencerá. As tentações virá, a luta virá, o mundo tentará seduzir, mas ele diz que ele dará fruto e ele vencerá. Porque ele é como uma árvore, né, que está plantada junto ao ribeiro de água, cuja folhagem ela não murcha, ele está dizendo. E no tempo de fruto ele dará fruto, no tempo certo ele dará fruto, porque ele está meditando na palavra de dia e de noite. Ninguém está dizendo aqui que é uma coisa fácil, ninguém está dizendo aqui que você não vai sofrer, ninguém está dizendo aqui que muitas vezes até você não vai cair. Sim, vai ser difícil, mas se você continuar acreditando na palavra, meditando na palavra, buscando a palavra, Deus, ele nos ajudará na caminhada a vencer e a não se deixar ser engolido por esse sistema do mundo e nos perder. Deus nos dará a vitória. É isso que a palavra de Deus nos ensina. No versículo 6, ele coloca no finalzinho: pois o Senhor conhece o caminho do justo. Deus nos conhece, Deus conhece você, Deus sabe do teu coração, Deus sabe da tua fraqueza, mas Deus sabe que você ama Ele, ama a sua palavra, e Deus está conosco. Se a gente buscar Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ajudar. Estamos no mundo, sofremos, mas Deus quer nos ajudar. É Ele que garante na sua palavra. Mas segundo, ainda dentro do terceiro ponto, que a consequência para o ímpio, para o justo, é que será abençoado, que ele dará fruto, se ele buscar a Deus, será o resultado, aliás. Mas a consequência para o ímpio é que ele diz que o ímpio não terá sustentação. A vida do ímpio, que se entrega às paixões, que se entrega ao pecado, é uma vida triste. É isso que ele coloca, porque ele diz que o ímpio, eles são como uma palha que o vento dispersa. Quer dizer o quê? Ele não tem sustentação. Quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, joga ele de um lado para o outro. Ele não tem sustentação. Eu conheço muita gente, vocês devem conhecer muita gente, porque ele não tem estabilidade. É ou não é? Ele não tem, é uma vida sofrida, família destruída, tudo destruído na família, vida financeira destruída. Conheço muita gente assim, nas drogas, na bebida. O que tem de gente assim que ela era só levada de um lado para o outro, é uma vida sem rumo. Como tem pessoas assim? Aí começa a namorar com um, aí engravida, já está com outro, e já está com outro, né? E tem filho de todo mundo, né? Que vai aparecendo, e por aí vai. Os homens têm filhos espalhados por todo canto, não dá pensão. É o mundo que é do jeito. O camarada vive para satisfazer os prazeres. É desse jeito que o mundo é, né? É assim que o mundo tem se comportado, né? Então ele diz que também os ímpios, ele não vai prevalecer no juízo, no dia do juízo, ele não vai prevalecer diante de Deus, ele não terá como se justificar, ele será banido da presença de Deus. E também ele não prevalecerá na congregação do justo, não prevalecerá. Só os justos que permanecem pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eles serão condenados, julgados e condenados. Aquele que se entrega às suas paixões, aquele que nega a palavra de Deus, aquele que rejeita a lei de Deus, aquele que se entrega às suas paixões, é isso que ele diz, porque ele diz que o caminho dos ímpios perecerá. É isso que ele diz. Vocês percebem, quando a gente olha para tudo isso, ele está colocando um contraste
daquele que medita na palavra do Senhor e daquele que vive segundo as suas paixões. Conselho dos ímpios. É isso que ele está dizendo. O ímpio é assim, e o justo é dessa maneira. Quando você olha para o Salmo 2, versículo 1, ele diz assim: porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. O mundo, os povos imaginam coisas vãs. O crente precisa meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Deixa eu fazer essas duas aplicações. A primeira coisa é que estamos no mundo. Nós não estamos no mundo. A gente não faz parte do mundo, mas a gente está no mundo. E tudo que está acontecendo no mundo é enxurrada de informação para a nossa mente. As músicas, o sistema filosófico em si, as conversas, como o mundo funciona. E a gente tem que ter esse cuidado para que o mundo não venha nos influenciar de tal forma que a gente não venha esquecer da palavra de Deus. Porque a gente pode se perder na caminhada. O que eu tenho visto é que existem muitos crentes em nossos dias, principalmente essa geração mais nova, que tem crente maconheiro. É sério. Vai para o grupo de louvor e fuma maconha para tocar. Tem muitos crentes de igreja se prostituindo. E tendo isso, como disse, é uma coisa normal. Os jovens vivem se prostituindo. Não tem que viver. Isso tem acontecido. Muita gente incentivando esse tipo de coisa. Ou amenizando. Isso é uma coisa que não pode. A gente não encontra base bíblica para esse tipo de coisa, né? Então são muitas vozes para nos afastar da verdade, que tentam nos atrair. E tem atraído a muitos, né? Tem atraído. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Segundo, a palavra de Deus é o nosso guia. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. O crente, ou ele tem a palavra de Deus como um guia, como uma bússola, aquilo que nos orienta, aquilo que diz que é a vontade de Deus para as nossas vidas, para nos proteger do mal, ou a gente está perdido. Se a igreja não tem a palavra de Deus como um conselheiro, você diz assim: olha, eu preciso meditar na palavra de Deus para eu saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso ouvir a palavra de Deus para saber a vontade de Deus para a minha vida. Ou a gente vai seguir o conselho das pessoas. E a gente não pode seguir. A gente não pode seguir, olha, é uma pena, tem muitas igrejas que não se prega a palavra de Deus hoje. Não se prega a palavra de Deus, mas eu conheço muitas. E os crentes, por não pregar a palavra de Deus, aquelas pessoas, elas estão vivendo feito os ímpios vivem, porque não prega a palavra. Mas eu conheço muitas igrejas assim. Igreja como empresa, igreja que só pensa em dinheiro, pastores ganhando salários, parece um deputado, somente para o bem dele. Pessoas que vivem se prostituindo, adultério, roubo. A gente viu um escândalo agora na política. Um pastor que é da educação, não sei o nome dele, e disse que estava lá, viu um escândalo, passando dinheiro para outros pastores lá, e foi um escândalo. Vê que coisa terrível, não é? Coisa terrível. Nunca vi um povo para gastar tanto dinheiro feito crente nos nossos dias. Isso é triste. Tem acontecido coisa escandalosa. Então, mas mesmo assim nós temos que ter como regra a palavra de Deus. Se a gente não tiver como regra a palavra de Deus, a gente se perde. Ou é a palavra, é difícil, ninguém está dizendo que é fácil. Ou a gente se voltar a dizer: Senhor, tem misericórdia, eu preciso ouvir a tua palavra, eu preciso entender e compreender e entregar a minha vida cada dia mais às tuas verdades. E quando fica aquela voz, eu digo: mas a palavra de Deus ensina isso, eu preciso ter esse critério, porque se eu não tiver esse critério, quem vai me orientar é o mundo. Aí é triste. É isso que a gente precisa entender, certo? Então, devemos nos dedicar, e isso exige esforço. Então, medite na palavra do Senhor, como o texto diz, de dia e de noite. Busque orientação e procure viver a palavra, para que você proteja a sua mente, para que você se proteja. Porque as coisas, pelo que a gente está vendo, não vai melhorar, vai piorar. Eu confesso para vocês que eu olho assim para o meu menino, Natanael, que está com 2 anos e 8 meses. Vai ser muito mais difícil. Quando Natanael tiver adolescente, vai ser muito mais difícil do que hoje.
a influência vai ser muito mais forte. E a gente precisa orar, buscar o Senhor, meditar, pedir a misericórdia de Deus, que Deus possa nos proteger, que Deus possa nos guardar. Amém? O Senhor possa nos guiar, nos dar força para que o mundo não venha destruir nossas vidas. Deus possa nos abençoar.